Senhor presidente, olha, eu tenho acompanhado muito esse debate sobre esse trancamento da ação penal. Inclusive, enderecei uma petição ao Supremo Tribunal Federal. Por que eu fiz isso? O artigo 53, parágrafo 3º, é claro. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí vai para o parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. É um texto literal. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Presidente Paulo Aze, esse é daqueles casos que a Constituição diz tudo. No caso do deputado Ramagem, foram imputados na denúncia 5 crimes. No dia 31 de março, o ministro Cristiano Zanin manda um ofício aqui com a denúncia. Eu, depois de escutar algumas especulações sobre o que seria, eu via deputado falando sobre trancamento da ação penal, inclusive do Bolsonaro. Nesse espírito, eu apresentei uma petição endereçada ao ministro Alexandre de Moraes no dia 14 de abril. O que é que eu perguntei nessa petição? Eu queria saber se naquela denúncia, quais dos 5 crimes eram antes ou depois da diplomação. No dia 24 de abril, essa minha petição foi respondida pelo ministro Alexandre de Moraes e julgada pela primeira turma. Julgada. Só para ter uma confirmação. Eu vou ler o trecho final do julgamento. Não foi um ofício do ministro Zanin depois. Porque depois, presidente Paulo Aze, veio o ofício do ministro Zanin, sim. Porque ele é presidente da comissão. Era um ato formal da secretaria. Está aqui a decisão da primeira turma. E no final, está da seguinte forma. A primeira turma ainda determinou que seja dada ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. E especificamente pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. São 2. Estariam de fora organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Pois bem, isso não é apenas uma decisão da primeira turma, isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu só fiz a petição, com todo respeito ao deputado Alfredo Gaspar, mas a gente sabe das posições aqui, porque eu estava com medo do relatório a ser apresentado, porque não precisaria. Porque a Constituição, e essa é a casa, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. A nossa tarefa primeira aqui é zelar pela Constituição. Volto a dizer que o parágrafo 3º é claro, após a diplomação. Pois bem, o nosso temor, e eu chamo a atenção, presidente Paulo Aze, se concretizou agora com esse relatório, que a gente tomou conhecimento há poucos. Na nossa avaliação, o projeto de resolução tenta o relator fazer algo
totalmente inconstitucional. Porque pelo que está aqui, presidente Paulo Aze, eu sei que não é do seu conhecimento. Na nossa avaliação, estão trancando a ação penal de tudo. Inclusive do Bolsonaro. Está escrito aqui, ó. Fica assustado o andamento, projeto e resolução da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Então, veja, a preocupação nossa é que a gente respeitasse a Constituição, delimitasse os casos do deputado Ramagem. E eu já falei aqui pessoalmente com o Ramagem, não é nada pessoal. Esse é um debate sobre a questão da Constituição aqui, mas a coisa é mais grave. Então eu acho, sinceramente, presidente, que muitos dos que votaram aqui, votaram errado. Está parecendo com aquele projeto de anistia, que muita gente achava que era para o 8 de janeiro, mas anistiava tudo. Eu não sei que encaminhamento a gente vai tomar, mas essa casa tem que respirar. Esse relatório é muito grave, porque um relatório desse, sabe o que é que significa, presidente? Obstrução de um julgamento que está por começar. Imagina, uma interferência, é inconstitucional de cima a baixo. Artigo 2º da Constituição, separação dos poderes. Nós estamos rasgando. O Supremo faz uma denúncia. Imagina o poder legislativo querer trancar uma ação ampla. Porque aqui não é só Ramagem, é tudo. Isso é uma agressão. Isso aqui não combina com a Comissão de Constituição e Justiça. É uma agressão constitucional ao parágrafo 1º, que fala do Estado Democrático de Direito, ao 2º da separação dos poderes, a tudo. A gente sabe que é um movimento dessa turma, e esse projeto de anistia aí é nesse sentido, que é mais do que obstruir. Eu sempre digo, todos aqui sabem que um dos maiores motivos de prisão preventiva é você atrapalhar a investigação. Eu sei que nós temos nossas prerrogativas parlamentares, mas aqui é mais do que atrapalhar uma investigação. Aqui é tentar obstruir um julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. Foi por tudo isso, presidente Paulo Aze, que eu fiz aquela petição, porque eu tinha esse receio de que a Constituição não fosse observada. Porque se a Constituição fosse observada, a Constituição não deixa dúvidas. Essa, eu volto a dizer, essa casa aqui, nós temos o dever, como parlamentares, de zelar pela Constituição Federal. Nós estamos rasgando a Constituição Federal. Isso aqui é tão absurdo que eu, sinceramente, eu espero que haja o bom senso da casa como um todo de suspender, sim, a tramitação dessa SAP. Senhor presidente, eu peço então que a gente dê um encaminhamento nessa reunião com muita calma. O que está acontecendo aqui é muito grave. Eu estou revelando fatos que eu tenho certeza que Vossa Excelência, por exemplo, não sabia. Que nós estaríamos trancando toda a ação penal. Tá? Agradeço pelo tempo e peço responsabilidade nesse dia a essa comissão tão importante da Câmara dos Deputados.